Obrigada, Ju. Obrigada. Pronto, acho que já está. Ok. Então, eu estava dizendo que eu agradeço a presença da Valéria, o convite, né? Ela ter aceito o convite, então, em falar para a gente hoje sobre esse assunto tão apaixonante. A Valéria é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, professora coordenadora do ambulatório de acupuntura do CTN, professora orientadora da disciplina de TCC lá no CTN. Ela é terapeuta reikiana e radiestesista genética. Olha que currículo. E ela tem um monte de formação aqui. Ela tem formação em emergência acupuntura, auriculoterapia chinesa, acupuntura estética, dietoterapia chinesa, RPG e terapia indutiva energética. Então, eu acho que a gente vai estar muito bem orientado aqui pela Valéria. E agora eu vou parar de falar, Valéria, e passo para você. Muito obrigada. Oi, gente. Bom dia para quem está aqui no Brasil, porque eu estou no Brasil, né? Boa tarde para quem está em Portugal. Eu sou super fã da Claudinha, das passeadeiras que eu sigo há um tempão já. A Cláudia aqui no Brasil morava no mesmo condomínio da minha sogra. Foi a minha sogra que falou: a Claudinha mudou para Portugal, ela é muito querida, começa a seguir ela. E aí a gente começou a trocar umas figurinhas, eu já enlouqueci com a história dos olhos. E eu sempre disse assim para a Clau, eu associo muito com a acupuntura, porque eu brinco que hoje em dia, né, eu tenho muito pouco de fisioterapeuta e 99% de acupunturista, né? Então eu falo até para os meus alunos que os meus neurônios já têm olhinhos puxados, porque todo o meu raciocínio é em cima do raciocínio chinês, né, da medicina chinesa. Então, eu comecei a contar para a Cláudia, eu associo um ponto de acupuntura com óleo tal, um ponto desse com óleo tal, que o ponto faz isso e o óleo faz isso, e eu junto as duas coisas, estou tendo um super resultado. Aí eu enlouqueço, né, porque eu fico toda animada com a acupuntura, e a Cláudia falou, nossa, a gente tem que então trazer isso para um workshop, de repente, por isso saiu aqui o workshop de medicina tradicional chinesa e óleos essenciais. Para toda hora eu não estar falando medicina tradicional chinesa, eu vou sempre falar MTC, tá? MTC é a abreviação aí da medicina tradicional chinesa. Para vocês poderem entender como os olhos e a medicina tradicional chinesa, a MTC, elas se combinam muito bem, como elas se fecham, eu preciso entrar um pouquinho nos princípios filosóficos da medicina tradicional chinesa e na diferença entre a medicina chinesa e a medicina ocidental, tá, gente? Então, assim, ó, o pensamento ocidental, ele é muito cartesiano. Ele sempre vai tender a separar a mente do corpo e estudar o corpo por partes, né? A gente vai ao gastro para tratar do estômago, a gente vai ao ortopedista para cuidar da coluna. O médico chinês, ele não cuida de pedaços nossos, ele cuida da gente. E ele não cuida da doença, ele cuida do doente. Por quê? Porque existe uma intercomunicação o tempo todo do homem com a natureza, com o ambiente em que ele vive, com as estações climáticas, com o que ele come ou deixa de comer, com o exercício que ele faz de uma maneira exagerada ou, pelo contrário, se ele não faz exercício nenhum, com a atividade sexual, com o excesso de libido, com a falta de libido, tá? Então, o tempo todo está tendo existe esse intercâmbio entre o homem e a natureza. Porque para a medicina chinesa, nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo que é o universo. Então, se o universo não está legal, alguma coisa está acontecendo no universo, isso vai se refletir no microcosmo que é o homem. Tá? Então, são escalas. No próprio corpo humano, você tem outros microcosmos. Por exemplo, você tem a orelha, que é um microcosmo onde você tem vários pontos que você pode tratar todos os órgãos do corpo. Então, se eu quiser tratar qualquer coisa que eu tenha, emocional ou física, só por pontos na orelha, eu consigo, porque eu tenho a representação do corpo dentro do pavilhão auditivo. A planta do pé é a mesma coisa. Por que será que uma das orientações do olhinho essencial é passar na planta do pé? Porque é legal? Porque é gostoso?
a gente tem um mapa da reflexologia no pé, gente. A gente pode tratar todos os órgãos do nosso corpo pela planta do pé, porque é um microsistema. A palma da mão na quiropuntura, a mesma coisa. Tem uma técnica de crâniopuntura japonesa, chama INSA. Você trata por pontos aqui do crânio. Então, na verdade, você tem representações. Então, o tempo todo, a gente pensa em intercomunicação, em integrar o homem com a natureza e a natureza com o homem. O homem com o meio que ele vive e o meio que ele vive com o homem, tá? A medicina ocidental, ela tende a ver todas as coisas em termos de estrutura, morfologia, anatomia, né? Então, os tecidos, os órgãos, o formato das coisas, dos órgãos, como isso intercambia com a saúde. A gente, e as patologias como alteração dessas estruturas. A gente, enquanto acupunturista, é completamente diferente. A gente não dá muita bola para isso. O que a gente tem como objetivo primário e como fugiu a palavra, mas a gente empatiza muito, é a função, tá? Então, eu não me importo tanto com o estômago, mas me importo com o que o estômago faz ou está deixando de fazer, tá? O que o coração faz, mas o que ele está deixando de fazer. Então, o nome da doença, fulano tem doença de Meniere. O chinês vai virar e falar assim, tô nem aí. O que é que ele fazia antes e ele não está fazendo mais? Então, é diferente. Tá? Então, na medicina ocidental, você vai refletir o pensamento ocidental. Você procura uma aproximação mais agressiva, mais combativa. Então, você vai pegar aquela área doente, você vai cortar, você vai irradiar, você vai injetar alguma coisa, submeter a algum tratamento químico. O enfoque da medicina chinesa é a harmonia que tem que residir dentro do indivíduo, da família, do meio em que ele vive, com a natureza, tá? Então, é através do reconhecimento desses padrões, dessas ações harmônicas entre o homem e a natureza, se isso estiver em harmonia, você tem saúde, tá? Então, assim, a medicina chinesa se criou através da observação da natureza e do intercâmbio do homem com a natureza. Então, o raciocínio é o tempo inteiro no macro, não é só no micro, só no homem como indivíduo, em cada pedacinho dele, tá? Então, a gente se baseia nesses aspectos e a gente não isola o agente da doença. A gente não combate ele ferozmente, mas a gente procura o padrão de desarmonia, tá? Para isso, existe um tripé básico aí dentro da medicina tradicional chinesa, que são 3 conceitos que a gente chama, que é o Yin e o Yang, o Qi e os 5 elementos, tá? O Yin e o Yang, gente, são 2 tipos de energias que são opostas, mas elas não são excludentes. Elas são opostas, mas elas se complementam. Uma precisa da outra, uma só existe em função da outra, tá? Então, olha lá, a teoria do Yin e Yang considera o mundo como um todo. E esse todo é o resultado da unidade contraditória de 2 princípios. Então, Yin e Yang é a reunião dessas partes opostas que existem em todos os fenômenos e objetos em relação recíproca no meio natural. Então, tudo na face da Terra e do universo você pode classificar como Yin ou como Yang. E elas se transformam. Um exemplo clássico na natureza, o dia e a noite. O dia é Yang, a noite é Yin. Mas esse processo de transformação um no outro é de uma hora para outra, tá? É super escuro e pá, vira dia do nada? Não. Vai amanhecendo aos poucos, o Yin vai diminuindo e o Yang vai aparecendo. E ao anoitecer o Yang vai diminuindo e o Yin vai aparecendo. É um processo, um depende do outro. Desculpa, gente, meu celular. Um depende do outro, um não existe sem o outro, tá? Então, você vai classificar esses fenômenos e essas manifestações
segundo vários critérios, caracteres físicos, natureza da manifestação, movimentos, transformações. Por exemplo, a ascendência é Yang, a descendência é Yin, o movimento é Yang, a quietude é Yin, né? O sol é Yang, o meio-dia é Yang, a meia-noite, a escuridão é Yin. No nível de corpo humano, físico, tudo que é função é Yang, tudo que é estrutura é Yin. Então, eu tenho uma célula sanguínea, eu tenho plasma, eu tenho viscosidade, isso é Yin, porque é estrutura, eu pego, eu consigo ver. Mas o movimento do sangue dentro do corpo é Yang, porque Yang é movimento. Então, um não existe sem outro. Não adianta ter uma célula sanguínea quieta lá, que não serve para nada e não vai para lugar nenhum. Não, não adianta eu ter só Yin. Acontece que adianta eu ter o movimento se eu não tenho a estrutura que está sendo movimentada, também não funciona. Então, eu preciso sempre dos dois. A gente classifica tudo como Yin, como Yang, tá? Isso é base na medicina chinesa. A tendência ocidental é ver os opostos como absolutos. A gente vê como uma complementação. Então, para o Ocidente, ou é A ou é B. Para o chinês é A que vai se transformando devagarinho em B, que vai deixando de ser A, e vira B, que vai começar a se transformar em A. Então, é um círculo, tá? Então, olha lá, um exemplo do que é Yang. Fogo, calor, rubor malar, agitação, tudo que é seco, duro, a excitação, a rapidez, o não substancial, a transformação, a mudança. O Yin é o oposto, é a água, o frio, a palidez, a quietude, a umidade. O que é macio é a inibição, a lentidão. O que é substancial, o que é matéria. O que é conservação e o que é estocagem, tá? Então, a gente tem Yin e Yang sempre. E aí, como é que a gente representa isso? A gente representa isso nesse símbolo que é super conhecido de todo mundo, que é o Tao, T-A-O, tá? Na verdade, eu que fiz uma graça aqui, pus em dourado e branco, mas o mais clássico é o branco e o preto, para mostrar justamente que o branco é o Yang e aqui o dourado ou o preto é o Yin. Mas vejam que dentro do Yin eu tenho uma bolinha do Yang e dentro do Yang eu tenho uma bolinha do Yin. Para dizer que um não existe sem o outro e um se transforma o tempo inteiro no outro. Gente, se isso aqui tiver em equilíbrio, o Yin e o Yang, eu tenho saúde. Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho má digestão, não trava minhas costas, eu não tenho ansiedade, eu não tenho palpitação, eu não tenho nada, estou plena e feliz, tá? A hora que isso aqui entra em desequilíbrio, um tá mais do que o outro, começam os sintomas. Qual é a função do acupunturista ou do médico chinês? A gente brinca e fala que a gente é o arquiteto do Yin e do Yang. A gente tem que ver aonde está o desequilíbrio, quem está mais, quem está menos, e fazer com que isso se equilibre de novo. Através do acupunturista, uma das maneiras é agulhinhas nos pontos de acupuntura. Bom, o segundo princípio filosófico é o Qi. Qi, gente, é energia, mas não é essa energia esotérica. É a energia que cria, que move, que transforma a matéria, tá? E essa energia, ela vai circular entre o Yin e o Yang conforme o que ela está fazendo. Ah, ela está formando célula, ela está formando uma coisa física, então esse Qi está mais Yin. Ah, na verdade, ele está movendo essa secreção para outro lugar, ou essa célula para outro. Então, esse Qi está neste momento mais Yang. E isso não só no corpo, mas em todos os fenômenos do universo, tá? Ela vai proporcionar essa continuidade aí entre a forma material e a forma mais tênue, mais rarefeita. Então, é um estado constante de fluxo. Ora mais agregado, ora menos agregado. Quando se condensa, a energia se transforma, se acumula numa forma física, se dispersa, origina forma mais sutis da matéria, tá? Então, ela vai se manifestar em todos os níveis: físico, espiritual, mental, emocional, tá? Então, o Qi, ele vai transformar, transportar, manter, aquecer, proteger. O que o acupunturista faz? Ele tem que entender que esse Qi, ele tem que estar o tempo todo fluindo em harmonia no corpo,
tá? E na natureza também. A partir do momento que esse fluxo é interrompido por algum motivo, você tem os sintomas de qualquer coisa, pode ser a nível emocional, a nível físico, e você tem que dar um jeito, né? Para isso você estuda, e você vai fazer com que esse fluxo se torne harmônico novamente, ok? A última teoria, o último tripé, são os 5 elementos. Vocês já devem ter visto na internet algumas vezes, tem a mandala dos 5 elementos. Na verdade, é uma teoria de integração, na verdade. Como eu disse que tudo a gente classifica entre yin e yang, a gente, e como a medicina, a medicina chinesa ela vem da observação da natureza, a gente pegou elementos da natureza, né? Terra, metal, água, madeira e fogo, e você encaixa tudo. Todas as coisas do corpo humano, como tecidos, como órgãos e coisas da natureza também, como cores, sabores de comida, estações do ano. Então, para dar um exemplo prático, por exemplo, a madeira. No elemento madeira, nós temos o fígado e a vesícula biliar. E ali nós temos os tendões, os músculos, nós temos a visão, nós temos as unhas, tá? E nós temos a raiva, a frustração. E se você for encaixar as coisas na natureza, você tem a estação do ano é a primavera, é o vento, é a cor verde, é o sabor de alimento, é o azedo, tá? Então, tudo você encaixa aí. Olha lá, no fogo está o coração, o intestino delgado, na terra a gente tem estômago e baço pâncreas. Mas, Valéria, baço e pâncreas não são órgãos separados? Gente, nós temos 5.000 anos de medicina tradicional chinesa. Na época, eles não sabiam que o baço era uma coisa e o pâncreas era outra, tá? Então, a gente fala BP, baço pâncreas, juntos, tá? Então, os processos digestivos estão aqui na terra e no estômago e no baço. Então, assim, ó, digestão de comida, comida mesmo, e digestão dos pensamentos. A preocupação excessiva diminui a energia do nosso estômago. Por isso que o chinês fala assim, ó, não façam discussões DRs no meio da refeição, porque você vai ter problema digestivo. Você está usando a sua energia para discutir um assunto, em vez de poupar essa energia para fazer a digestão. Comer apressado, sabe assim? Tenho 5 minutos para comer olhando meu celular, porque daqui a 5 minutos eu tenho que voltar a trabalhar. Péssimo para digestão. Não é só o que você come, muita fritura, ou muito doce, ou muito leite, mas como você come, como você está emocionalmente. Falando nisso, quase ninguém hoje em dia, então, tem problema de terra, né? Porque alguém não está preocupado, todo mundo preocupado ou com coisa que não fez, ou com coisa que vai fazer, ou com a quantidade de coisas que tem para fazer hoje não vai dar conta. Tudo deixa o baço, ó, péssimo de energia. Por que que aumentou exponencialmente os casos de refluxo gastroesofágico ultimamente? Tem gente com 15 anos de idade com refluxo. Olha aqui, ó. Cabeça que não para o tempo inteiro. Pensamento, 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 pensamento. Tá? Então, gente, aí a gente tem nessa mandala, a gente pode classificar tudo. Bom, e o que faz o acupunturista? A própria palavra acupuntura, ela já diz, né? Acus, agulha. Puntura, punção. Então, a gente pega a agulhinha e põe nos pontos de acupuntura. Porque essa energia, esse chi, ele percorre o corpo por determinados caminhos, que são chamados meridianos de acupuntura. Cada órgão e cada víscera do corpo, o rim tem o seu meridiano, o estômago tem seu meridiano, o fígado tem seu meridiano, tá? E eles são compostos por determinados números de pontos, que é onde a gente vai pôr as nossas agulhinhas para fazer o quê? O chi circular, tá? Então, esses estímulos, ó lá, através aqui é a explicação ocidental, tá? Através de uma ampla rede neural periférica, vai liberar várias substâncias, neurotransmissores e hormônios, tá, gente? Isso já tem estudo científico que eles puseram as agulhinhas numa pessoa, e aí tiraram as agulhinhas, foram lá nos pontos de acupuntura onde estavam as agulhinhas, tiraram uma amostra de sangue e levaram para o laboratório. E eles viram um incremento de neurotransmissores e de hormônios, tá?
modulando aí as funções motoras, sensoriais, autônomas, neuroendócrinas e emocionais, tá? Então, essa estimulação produz intensos efeitos terapêuticos, que abrangem desde analgesia local até alterações em nível psíquico, em nível emocional. Então, a pessoa sai da acupuntura mais calma, mais tranquila. E ela normalmente vem procurar o acupunturista por um motivo. Ah, eu ouvi falar que a acupuntura é muito bom para enxaqueca. Só que ela melhora da digestão, o cabelo fica mais forte, ela está dormindo melhor, o intestino que era preso está super legal. Ela que era uma pessoa que tinha dificuldade de pôr limite às outras pessoas, agora está batendo pé firme. Ó, até aqui você vem, daqui para cá eu já fiquei incomodada. Começa a se expressar melhor. Então, a acupuntura tem essa abrangência, né? Ela vai melhorar você fisicamente, mas também emocionalmente. Tá? Vamos lá, Claudinha. Aí, vamos falar sobre os óleos essenciais. Como é que isso funciona junto com a acupuntura? Eles chamam de acupuntura aromática, eu acho que não acharam alguma expressão melhor. Porque para mim, aromática me diz muito só o fato de você inalar, e não é só assim que a gente usa óleo essencial, a gente sabe disso, né? Mas, enfim, tanto os óleos essenciais quanto os pontos de acupuntura, eles vão ser escolhidos como? Por associação, de acordo com o quadro energético e sintomatológico apresentado pelo paciente e pelos dados colhidos através de métodos de diagnóstico tradicionais. Isso é assim que o acupunturista, assim que eu, Valéria, uso, porque eu tenho essa formação, tá? Então, eu vou fazer uma avaliação nesse paciente. Essa avaliação é um interrogatório com 12 perguntas. Eu vou perguntar de tudo. Evacuação, faz xixi, quanto bebe de água? Você gosta mais de inverno ou de verão? O que você come? Mas o que você gosta de comer? Você dorme? Tem dor de cabeça? Tem algum problema de saúde? Toma alguma medicação? Uma consulta como se fosse de um homeopata, mais ou menos assim. Além disso, a gente olha a língua, porque a gente faz diagnóstico pela língua e pega o pulso. Porque na língua e no pulso você tem a representação de todos os órgãos do corpo. Então, eu brinco, eu falo, o paciente pode até esconder coisas de mim no interrogatório, mas na hora que eu vejo a língua, eu mato ali tudo que está acontecendo, tá? Então, eu posso associar essas duas coisas, cruzando as funções energéticas dos óleos essenciais com a dos pontos de acupuntura, tá? Isso aqui é muito legal. Val, mas eu não sou acupunturista, você está falando de agulha, de ponto. Gente, uma das maneiras de você estimular um ponto de acupuntura é por agulha. Você pode fazer pressão no ponto, você pode fazer massagenzinha no ponto, tá? Tanto em você mesma quanto em outra pessoa. Então, você não precisa ser acupunturista para isso. Tem que ter a noção dos pontos? Tem, mas eu até falei com a Cláudia que nós vamos ter que fazer um outro workshop só para eu falar de pontos para vocês colocarem esses olhos, tá? Que tem muita coisa legal que dá para fazer. Bom, a gente sabe que cada óleo essencial tem uma característica fitoquímica, ok? E ele tem uma vibração energética particular, ou seja, ele tem um ti próprio, tá? Cada óleo. E aí ele vai ter uma ação energética específica por conta desse ti. Agora eu pergunto para vocês, e se eu associo um óleo que tem uma energia X num ponto de acupuntura que tem a energia X? Vocês acham que vai acontecer? Gente, vocês não têm noção, eu faço isso em mim, tá? Esse dia eu estava contando para a Cláudia. Eu falei, Cláudia, eu estava meio assim, sabe quando você vai gripar, você está com o corpo dolorido, a garganta está começando a arranhar, o ouvido dando umas pontadas. Eu falei, não estou gostando disso aqui, não vou deixar isso aqui entrar, porque, né, para o acupunturista, o vento, o frio, a umidade, se você não está com o seu sistema imunológico muito legal, isso entra e entra para dentro do corpo. Tá? Quando é que eu sei que entrou para dentro do corpo? Quando essa gripe avançou, piorou muito e eu estou há muitos dias ficando ruim. Agora, se dura 1, 2 dias e os sintomas vão embora, é sinal que o sistema imunológico deu conta e expulsou. Eu não ia ficar esperando 2 dias. Peguei lá um mix de uma receitinha de óleos, tinha orégano, tinha melaleuca, tinha limão e tinha mais algumas coisinhas que eu... o On Guard.
né? E eu associei com pontos de acupuntura para expulsar o vento. Então, eu botei G4, eu botei G1, eu botei E36, porque estimula a energia de defesa. Eu estava com o nariz meio incomodando, botei no G20, que é para abrir nariz, Bitong, fiz massagem, gente. A cada 2 horas. Eu usei 3 vezes o óleo. Acabou. Foi embora. Sumiu. Plena, ótima, boa. Super sem nada. Então, o que eu fiz? Eu usei o Ti dos olhos, junto com o Ti dos pontos, similares, entendeu? Botei para fora o vento e o frio e adeus, fiquei ótima. Então, eu faço muito isso, tá? E aí é o que eles falam, para apreender o Ti do óleo essencial, é necessário que você entenda as características dele, os detalhes, a estrutura botânica, química, o aroma, as propriedades e os usos, né? Então, quando você vai usar esses óleos essenciais, porque eles são, né, a base de plantas, por isso que eu pus aí a fitoterapia, em conjunto com a acupuntura, você dá um quantum energético para o paciente. Né? Então, você ajuda a promover um restabelecimento muito mais rápido e duradouro do caso clínico, tá? Eles não sabem ainda, porque não tem nenhum trabalho científico, fica aí a dica para quem quiser fazer, quem é acupunturista. Eles não sabem se ao associar o óleo, você aumenta a liberação daqueles neurotransmissores e hormônios lá no ponto de acupuntura, ou se agrega outras substâncias no corpo, liberação de outras substâncias no corpo, fora aquelas que a gente já sabe que o ponto de acupuntura faz. Tá? A gente não tem esse estudo ainda. O que se tem é a prática, de saber que funciona e funciona muito bem, associar as duas técnicas. Funciona por quê? Primeiro, tem paciente que não está respondendo tanto à acupuntura. A hora que você usa o óleo, tá? Às vezes você está usando só o óleo e não está usando o ponto de acupuntura, até está indo. A hora que você põe a acupuntura, tá? Então, assim, ó, você pode usar durante, no caso do acupunturista, a sessão de acupuntura, você pode pôr a agulha e depois passar em volta o óleo, tá? Eu sempre diluo, né? Porque a gente não sabe, tem óleos que são fortes. Podem aí, alguém ter alguma sensibilidade na pele, então eu sempre diluo no óleo fracionado de coco, que é o que eu tenho, mas vocês podem usar qualquer óleo fracionado puro, né? E ainda digo mais para vocês. Posso fazer um blendzinho, num rolãozinho para o meu paciente, sabendo dos problemas que ele tem, das síndromes energéticas que ele tem, porque para o acupunturista a gente fala muito na patologia, a gente fala em síndrome energética. Esse baço está com estagnação de Ti. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse baço está com a energia parada e a pessoa vai ter o quê? Abdômen estufado, náusea, digestão lenta. Então, eu sei que tais e tais pontos eu preciso, são melhores para eu tratar essa estagnação. Aí eu pego um óleozinho para ajudar isso, monto o blend e ensino essa pessoa, eu falo paciente que é hábito, tá? Eu ensino o meu paciente 1 ou 2 pontinhos para ele fazer durante a semana todos os dias. Olha, você vai fazer uma massagenzinha nesse ponto e para estimular, porque primeiro a gente massageia, faz a vasodilatação, traz o aporte de sangue para o ponto de acupuntura, a gente fala que é abrir o ponto, tá? E aí eu venho com o meu rolãozinho, ó, passo ali e no outro pontinho também, ele pode fazer isso, porque a sessão de acupuntura, gente, normalmente é de 1 a 2 vezes por semana. Eu fico uns dias sem ver o paciente. Mas ele pode levar o rolão e passar. Ó, gente. Show de bola. E dá para brincar tanto. Vocês não têm noção. Eu tô enlouquecida. Cada coisa que eu descubro ou que dá certo, eu mando um WhatsApp para Cláudia, você não sabe. Achei isso, aquilo, outro. Eu falo muito com a Paty Leite, do Movimento Performance, a gente troca muito figurinha. Paty, você não sabe o que eu fiz, que eu aprontei aqui. Que eu falo que eu aprontei, né? Porque eu tô parecendo criança com um brinquedo novo, assim. Meu Deus, eu tô amando, gente. É muito show de bola, tá? Então, ó lá. A acupuntura, ela usa a estimulação dos pontos para
distribuir e fazer circular da melhor maneira possível o Ti do paciente dentro dos meridianos, porque essa é a função do acupunturista. Esse Ti está estagnando em determinados lugares e o paciente está com problemas de saúde. Então, vamos fazer esse Ti circular, tá? Então, eu vou, durante o diagnóstico, distinguir a natureza do desequilíbrio desse Ti, aonde ele está, e a partir daí eu vou traçar um esquema terapêutico para desenvolver o tratamento. Eu vou escolher os pontos, os meridianos que eu preciso trabalhar e eu escolho os meus olhinhos para associar, tá? Então, eu posso estimular com agulha? Posso. Com pressão? Posso. Com massagem? Posso. Então, quando eu uso o óleo essencial, eu faço a mesma coisa. Eu preencho os meridianos afetados pelo Ti em desequilíbrio com os princípios energéticos e as vibrações curativas que tem nas plantinhas da onde foi feito o óleo. Entendem? Que mais? Vamos lá. Claudinha, o próximo. Eu falo, né, gente? Vão se acostumando, porque eu falo muito. Ó, energeticamente, a aplicação de um óleo essencial sobre um ponto de acupuntura tem um grande potencial terapêutico. Devido ao fato de se acrescer a função energética do ponto, o Ti extremamente concentrado dos óleos essenciais. É o que eu falei, a associação de técnicas. Tem uma energia absurda dentro desses olhinhos. Por isso que tem paciente que não está melhorando só com a acupuntura. A hora que eu junto com o óleo, gente, vocês não têm noção do que acontece. Né? O paciente melhora muito, muito rápido, tá? A única questão, a única orientação que eu dou para o paciente quando ele leva, tanto quando ele faz, né, comigo, ou quando ele leva o rolãozinho para casa, eu peço para ele não tomar banho nas próximas 2 horas onde você aplica, porque é o tempo de ter a absorção, tá, dos princípios desse óleo, porque aí não adianta, né? Cheguei em casa, fiz o rolão, 2 segundos depois fui tomar banho, já era, perdeu, tá? Então espera aí umas 2 horas, aí você vai tomar banho. Ou se algum ponto da mão que você passou, espera umas 2 horas para lavar a mão, tá? Então, assim, ó, tanto o óleo essencial quanto o acuponto tem que ter funções energéticas similares, tá? Pode seguir, Cláudia. Aí tem umas dicasinhas de alguns olhinhos que eu pus. Gente, eu tô falando muito depressa porque eu sou acelerada, tá? Eu nem sei como é que nós estamos de tempo, Cláudia. Como é que tá aí? Tá tranquilo? Eu tô correndo muito? Não, Valéria, eu acho que tá ótimo. E é bom que a gente vai ter um tempo para perguntas no final. Então, beleza. o pessoal está gostando, estão deixando aqui no chat vários comentários positivos. Acho que continua aí que tá ótimo. Então tá. Eu tenho mais esse slide, mais um só, e aí a gente pode abrir para as perguntas. Então, aqui eu trouxe uns exemplozinhos de olhos para tratar o quê? Primeiro vem esse hieróglifo chinês aí em cima, que vocês falam assim, estagnação do Ti do fígado. Oi, prazer, quem é você? Tá? Embaixo seria a tradução, seriam os sintomas que a gente conhece de uma estagnação do Ti do fígado. Alguns, tá, gente? Uma estagnação do Ti do fígado, tanto com desequilíbrio do Shen, uma deficiência do Ti do vaso, tem uma série de sintomas, tá? Por exemplo, TPM é uma estagnação da energia do meridiano do fígado. Por quê? Porque dentro da acupuntura, dentro da medicina chinesa, o fígado é responsável pelo aparelho ginecológico da mulher. Tudo que está relacionado à menstruação tem a ver com o fígado, tá? Então, até uma dica que eu dou lá no ambulatório, eu falo assim, gente, cuidado com os pacientes, tá? Vocês não vão falar assim para o paciente, nossa, seu fígado está com problema, está com uma baita de uma deficiência. Ele vai voando para o médico achando que ele está morrendo. Ou se ele pensa que está com câncer, né? Porque sempre assim, a gente nunca pensa no melhor. Então, assim, quando eu falo estagnação do Ti, é estagnação energética, tá, gente? Porque sempre um problema físico que você tenha já começou a nível energético lá atrás, tá? Depois ele vem para o nível funcional e morfológico, aí ele vem para a estrutura anatômica, para a alteração anatômica. Por exemplo, tenho lá um problema digestivo, tá? Tô sentindo que eu tô comendo e cada vez eu tô ficando estufada, tô ficando empachada. Vou no gastro. O que o gastro faz? Pede uma endoscopia, não é assim? Ah, vamos dar uma olhada. Não dá nada na endoscopia, nada. Tá tudo funcionando. Ele olha para tua cara e fala assim, não, você não tem nada? Não, mas eu sinto.
Eu fico empachada. Não tem nada. Seu exame não mostra nada, isso é quando eu tô cabeça. Alguns falam, né? Isso aí é da ansiedade, isso aí está ficando. Para não dizer que a gente está ficando lelé, né? Mas enfim, que a gente está inventando. Tá. Bom, volto para casa. Meu estômago continua ruim, e aí começou a dar queimação. Além disso tudo, começou a dar. Eu sinto que tem uma coisa errada acontecendo. Vou lá no médico, volto no negócio. Falo, cara, sério, agora eu tô com queimação. Ele falou, então eu vou te passar aí um pantoprazol da vida, um esomeprazol, e aí um luftagastropró, né, para dar uma aliviada. Aí eu continuo sentindo. Aí a coisa vai piorando, até que a hora que ele pede uma nova endoscopia, ele olha lá dentro e fala, já temos alterações aqui nas suas células do estômago, você já tá com uma gastrite, já tá vermelho, entende? Então, assim, ó, sempre vem do energético para o funcional, do funcional para o anatômico, para o morfológico. Então, tudo que você tem hoje, que já aparece em exames, começou no energético. Então, quando eu falo de estagnação de ti do fígado, antes de você sentir a TPM, essa energia já está ficando estagnada ali, tá? Só que o que acontece? A gente tem o hábito de procurar só quando a gente está ruim, mesmo. O acupunturista, ele é a última opção. Primeiro você vai para o médico, depois você vai para 500 profissionais. Quando chega lá no acupunturista, você está super crônico, porque a gente não tem o hábito de prevenção, gente. A gente não tem o hábito de prevenção. Os médicos chineses no interior da China, eles recebem salários mensais para manter a saúde daquela vila em harmonia. Eles deixam de receber quando alguém adoece. Por quê? Porque você não foi um bom médico. Você não conseguiu prevenir com que ele adoecesse. Então, eu vou cortar o seu salário. Sabe? É o contrário daqui. A gente não se preocupa com prevenção. A nossa medicina é muito curativa. Tá? Bom, voltando para a estagnação do ti do fígado. Então, quais são os sintomas? TPM, enxaqueca com náuseas, humor instável, irritabilidade, tá? Quais são os órgãos, quais são os óleos que tem o ti próximo ao fígado e que vão ajudar muito? Grapefruit faz isso, bergamota faz isso, laranja faz isso, e claro, o milefólio, que eu fiquei perguntando, claro, a doTERRA tem milefólio? Nossa, eu não sei, você sabe o nome em inglês? Eu falei, pior que não. Depois eu fui jogar no Google e é o, como é que é o nome? Yaropum. Ele é de milefólio que tem, que na doTERRA tem um outro nome, eles não chamam de milefólio, mas a hora que eu fui jogar no Google, é a mesma planta com 2 nomes diferentes, né? Mas é a mesma planta. E nesse blend aí da doTERRA tem junto o romã também. Muito bom para essas coisas da parte ginecológica, tá? Eu trouxe 2 opções, mas tem Valéria, mais. Qual é o ponto que a gente aplica aqui? Desculpa te interromper. Qual é o ponto que a gente aplica no caso da TPM, no caso da... Nós temos um pontinho lá no pé. Imagina assim, que esse aqui é meu dedão, tá? Esse aqui é o meu segundo dedo do pé. Ele vai estar aqui no meio. O ponto de acupuntura, ele sempre fica numa depressão, num buraquinho. Então, você vai vir com o seu dedo na mão aqui, lá no pé, tá? E você vai ver que vai ter um buraquinho. E ele, normalmente, ele é doloridão, tá? É o F3. Por que que é o F? Porque é no meridiano do fígado. Por que que é 3? É o terceiro ponto do meridiano do fígado. Ele circula o ti do fígado. Então, olha lá, estimula ele com massagem primeiro, uns segundinhos, né? Você pode até pegar uma escovinha de dente em criança, sabe? Pegar a escovinha de dente. Criança não vai ter estagnação de ti do fígado, mas eu digo, a pessoa é meio sensível a toque, então você pode passar uma escovinha de dente. Aí você vem com o olhinho e, ó, passa o olhinho ali e deixa. Depois vocês me contam, tá? O que é Shen, Valéria? Desequilíbrio do Shen. Shen é a mente, né? É o emocional que está a cargo na medicina chinesa do coração. O coração é o imperador das emoções, é o mestre das emoções. Então, quais são os sintomas que eu posso ter? Agitação, palpitação, ansiedade. Aí, qual que eu vou usar?
O nosso queridinho do frankincense. O frankincense faz isso. Ele equilibra as emoções, tá? Ele não tem só o efeito de potencializar os outros óleos, mas ele te aterra, né? Ele te traz pro normal, para não perder o controle das coisas. O Ylang Ylang faz a mesma coisa. Mirra faz a mesma coisa, tá, gente? A lavanda também tem isso, tá? Eu não gosto de usar lavanda quando o povo tá muito down. Se eu vejo que a paciente está meio mais por uma depressão do que uma agitação, eu não uso a lavanda. Agora, para agitação, a lavanda é boa que ela dá uma baixada de bola, tá? O que é uma deficiência de tecido baço-pâncreas? É o nosso estômago, que faz par com o nosso baço-pâncreas no processo digestivo, ele não está funcionando. Ele precisa de yang para funcionar. E o que a gente faz? Dieta e bota salada crua, leite e coisas geladas. Isso acaba com a função digestiva, tá? Aí, o que eu vou usar? Que óleo eu vou usar? Eu vou ter indigestão, distensão abdominal, gases, náuseas e preocupação excessiva no mental. Lembra que sempre tem o aspecto mental? Pensamento que não consigo dormir, deito para dormir e fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que eu tenho que ter feito. Olha lá, o que eu entro? Com erva doce. Quem já nunca, a vovó nunca disse assim, está enjoadinha, tá com gases, toma um chazinho de erva doce. Olha o olhinho aí. Mas às vezes você está tão estufada e tão enjoada que se você tomar alguma coisa, pode ser que você vomite até. Você está enjoada. Usa o óleo. Usa o óleo, tá? Posso usar zimbro, que é o juniper berry. Posso usar o cardamomo. Posso usar coentro para o estômago, tá? Quando a gente vai falar de deficiência de fênel, quando a gente vai falar de deficiência de ti do pulmão, a gente está falando tanto da energia de defesa, que não está barrando, né? O frio, o vento que entra de fora, vocês que estão aí no outono, isso acontece muito, quanto aquela dor reumática que piora quando vem o inverno, que piora quando pega vento, tá? Então, eu posso usar eucalipto, o melaleuca, eu posso usar cipreste também, tá? Até o cardamomo, se é uma entrada de frio, porque o cardamomo é um óleo que esquenta, tá? Então, ele ajuda também. Inclusive, o óleo de eucalipto, gente, ele aumenta a captação de O2 pelas hemácias. Então, ele melhora a respiração, tá? É muito legal. Valéria, aqui, a Catarina fez uma pergunta, no caso do ponto do pé, aquele que tu explicou, pode ser qualquer pé ou tem uma Na verdade, todos os meridianos são bilaterais, tá? Pode fazer nos dois, tá? Tá bem. E qual é o ponto do pulmão? Um dos pontos para trabalhar a deficiência de ti do pulmão que você pode usar, que ele é meio um tom de bombril na acupuntura, ele é exatamente aqui na mão, né? O IG4. Mas você está falando de pulmão, Valéria, está falando de IG, que é intestino grosso? O pulmão e o intestino grosso são pares dentro do elemento metal lá na mandala, tá? Então, eu posso tratar o pulmão punturando o ponto do intestino grosso, posso tratar o intestino grosso punturando o ponto do pulmão. Ele é bem num buraquinho e ele dói, tá, gente? Ele é dolorido, tá? O P7, que é um ponto... A gente tem... Vocês enxergam aí? A gente tem as dobrinhas da mão, não faz essas dobrinhas aqui? Na última dobrinha, pro lado do dedão, tá, gente? Pelo lado de dentro do braço, a gente tem o P7. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês as fotinhos, tá? Com a localização do ponto. Aí, esse P7 é muito bom para estimular a energia de defesa, que a gente chama de weight, que é essa energia de defesa que está a cargo do pulmão, ela expulsa os patógenos, tá? Não só de clima, mas vírus também, entendeu? Ó, na deficiência de Indurrim. Deficiência de Indurrim na acupuntura é sinônimo de menopausa, tá? O IN na mulher, ele entra em declínio na fase da menopausa. É um declínio fisiológico, tá, gente? Não é patológico, faz parte. Mas o que não faz parte, a gente quase morrer com sintomas. Vamos combinar, né?
Ninguém merece ter calorão, insônia, irritação, inchaço e tal. Então, o óleo de rosa e de gerânio, eu falo vetiver, tem gente que fala vetiver, mas também ajuda muito aqui, tá? A esse sintoma, porque às vezes vem junto uma depressão com sintomas da menopausa, tá? Aí, os casos de infertilidade dentro da acupuntura, a gente trata muito ponto de rim, quando não trata ponto de útero diretamente, tá? Ponto local, mas a gente sempre trata o rim, porque o rim é responsável pela fertilidade, pela gestação, pela gravidez, tá? Então, aqui o gerânio, por que será, né? Que o povo fala assim, ah, você tá com problema de menopausa, qual é o óleo que a gente fala? Gerânio, usa gerânio, né? Depois também eu posso ensinar para vocês pontinhos do rim para trabalhar essa questão, tá? Tem o Tem um clarissage blend, também, né, né, Claudinha, Valéria? O clarissage, que é o salve esclareia, também a gente indica para menopausa ou TPM, e o claricalme é um blend pronto, baseado no clarissage e outros que ajudam também com a menopausa. Então, assim, gente, isso aqui eu falo que é o com que eu ando brincando ultimamente, né? Eu falo brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Eu vejo em mim, eu uso na minha filha, eu uso no meu marido. Esses dias eu ainda usei, o que foi que eu usei? A Zengest num Rolon, porque eu não consigo tomar. Quando eu estou muito ruim do estômago, tudo que eu tomo vai me dar náusea. Falei, bom, eu vou fazer um rolon, então, do Zengest. Vim aqui no VC12, que é o ponto alarme do estômago, né? Que são os 4 dedinhos acima do umbigo, na linha mediana, tá? Passei o rolonzinho, meu marido também tinha abusado do churrasco. Eu falei, pode usar. Ele falou, para, um rolonzinho com um óleozinho. Eu falei, usa. Depois você me conta. Sério, gente, não deu 3 minutos. Não deu 3 minutos. Parece que a digestão fez assim, ó, foi, sabe? Parou o empachamento, parou a náusea. Eu passei uma vez, uma vez, uma. Que E ele beleza. também. Agora ele Valéria, já pede, me dá o rolon, né? vamos Me dá o aproveitar rolon. para ver umas perguntas aqui do pessoal. Ó, a Vamos Juliana está lá. perguntando se existe um óleo para ejaculação precoce. Tem, você vai trabalhar a questão de rim também. Óleos que tonificam o rim. Então, eu posso até ver algo que seja mais específico, mas tudo que for estimular o rim, o yang do rim, depois eu passo para você, Claudinha, e você passa para ela, não sei se eu tenho o contato dela, tá? De cabeça, assim, eu não sei, eu tenho que dar uma olhada, mas tem. Sim. Tá. Eu vou tomar nota aqui, Valéria, para depois lembrar você, então. Tá. Né? Então, é ejaculação precoce. Tá, e a outra pergunta, ó, a Letícia está perguntando aqui. Então, na medicina chinesa, vamos dar preferência para o uso tópico nos pontos e aromático como apoio, é isso? Porque eu acho assim, não que você não possa usar no difusor, também pode. Você pode, por exemplo, durante a sessão de acupuntura, você ligar, ou colocar algum olhinho que você queira trabalhar no difusor, deixar ali enquanto você aplica as agulhas, ou no caso, faz a massagem nos pontos. A gente só tem que tomar cuidado, gente, para não ficar estímulo demais, sabe assim? Eu preciso usar 4 olhos, eu vou usar em 6 pontos. O corpo meio que trava e não sabe o que fazer com aquele excesso de informações. Então, sempre menos é mais. Nem que você tenha que usar um óleo e um ponto de acupuntura para o que mais está gritando naquele momento, sabendo de repente que a raiz do problema é num outro lugar, porque tem isso, tá, gente? Aquela mandala lá de todos os órgãos, todos se conversam, tá? Então, às vezes, você tem sintoma lá no fígado, mas o problema é na água, no rim, tá? Isso é assunto para um outro workshop, mas enfim, cuidado para não ter excesso de estímulo, porque aí fica muito óleo para muito ponto, tá? Tá, a outra pergunta aqui, ó, a Laís está perguntando, o blend do Zengest foram quantas gotas de óleo e do óleo de coco fracionado para fazer o rolãozinho?
Então, Eu uso você 30. sabe Normalmente, quando que é um óleo só, eu uso 30 gotas do óleo para um adulto, né? para Não sei 10 qual que ml vocês usam. É, isso foi isso. Eu usei até um pouco menos, porque eu estava meio no desespero. Eu usei, eu acho que quase metade. Eu usei 15 gotas do Zengest para 10 ml, e aí eu completei os 10 ml com óleo de coco. Tá? Mas, ó, uma ótima dica, pode usar mais, pode usar o dobro. Eu usei 15 e É, já funcionou. tá bem. Tá? Ele tá ali, e Bom, o bom é que esse rolão dura, né? Você fica com ele isso. aí, ó, um tempão, E já tá? fica pronto, né? Só cuidado para guardar longe da luz forte e do calor. É o único cuidado é armazenar adequadamente, que ele vai durar um tempão. Ó, a Vera está perguntando, na crise de enxaqueca, qual óleo usar? Bom, eu, quando tenho dor de cabeça, Valéria, eu não tenho muita enxaqueca. Eu gosto muito do hortelã-pimenta. Você conhece, Claudinha, algum mais para enxaqueca? Que Sim. tem aquela. A gente tem um protocolo que a gente recomenda para caso de dor de cabeça. E aqui eu vou falar rapidinho que a dor de cabeça depende da origem da dor de cabeça. Então, eu gosto muito do hortelã-pimenta que a Valéria falou, quando a dor de cabeça tem origem estomacal. Eu comi alguma coisa que não me fez bem, deu dor de cabeça. Quando a dor de cabeça tem enxaqueca mesmo, aquela que dá distúrbio no olho mesmo, uma gota do frankincense embaixo da língua é uma bênção. Ela corta aquela manifestação da enxaqueca e melhora muito. Quando a dor de cabeça é tensional, ou a enxaqueca é de origem tensional, o que dói aqui atrás, dói a nuca, a gente usa o Deep Blue e faz massagem, bem massageado assim nessa região. Funciona, que é uma beleza. E quando a dor de cabeça é de origem hormonal, a gente pode usar o blend, né, o Claricalme, usar o salve-esclareia, usar o gerânio. E às vezes, quando ela está associada à dor mesmo da TPM, a gente também pode usar o próprio Peppermint ou o próprio Deep Blue, até juntos para fazer uma massagem local. É assim que a gente recomenda. Mas isso não é acupuntura, né, Valéria? Isso é outro tipo de uso. Então, não, o que acontece é que o meu raciocínio é sempre em cima de síndrome energética. Daí eu penso assim, essa enxaqueca está vindo de onde? Está vindo da parte menstrual, então eu tenho que tratar o fígado. Quais os óleos que eu posso tratar o fígado? Mas aí eu posso associar esses óleos que você indicaste também. Eu posso fazer Exato, um mix, você entendeu? E exato. aí eu uso aonde? No F3, em algum outro pontinho do fígado, e posso usar em um ponto local da minha dor. Normalmente, problema enxaqueca que proveniente de fígado, ela dá muita dor temporal, tá? Que a gente bota a mão e fala assim, gente, é aqui, ó. Ou aqui no ápice da cabeça, tá? É uma dor característica de fígado isso. Então, usa esses pontinhos aqui, mais o F3, e faz um mix aí, né? Um rolãozinho com os óleos que a Cláudia indicou e pega algum mais para estagnação de tecido do fígado, que eu falei aqui. Né? Então, a gente vai aprendendo a associar, né? A entender esses sintomas no chinês e a usar o óleo associado para isso com o óleo do protocolinho, por exemplo, entendeu? Super funciona. exatamente. Eu vou botar aqui os óleos que eu falei, que me pediram, e que é o protocolo que a gente recomenda, né? E olha, Valéria, o pessoal está pedindo os pontos. Então, eu vou pedir para você enviar para mim um mapinha, um PDF que eu coloco lá no nosso grupo. E aí eu vou pedir para o pessoal assim, ó. Tem muita gente perguntando um óleo específico para alguma coisa. A gente não vai ter tempo de falar aqui. Com certeza a gente não sabe de cor todas as recomendações. A gente tem que fazer essa. Ó, a Juliana está mandando alguma coisa aqui, ó. Essa recomendação. Então, faça uma pergunta no nosso grupo, quem fizer parte, quem está nos grupos dos olhos, faça uma pergunta lá, ou mandem para a gente através dos nossos Instagrams. Eu vou deixar o meu e o da Valéria aqui, né? O meu é As Passeadeiras, e o da Valéria é Valéria Ketzer, né, Valéria? Tudo junto. Isso. Valéria Ketzer, Valéria igual meu Ketzer. sobrenome.
Com licença, a Marina. Eu não vi se vocês falaram. Esse material a gente vai ter acesso? Sim, a gente vai botar lá no grupo esse PDF aqui do material de hoje e aí também, assim que eu receber os pontos de acupuntura da Valéria, eu boto lá no grupo para todo mundo. E eu acho que a gente vai ter que fazer a próxima, né, Valéria? Com certeza, Valéria. Ai, gente, todo mundo já fez uma reunião rápida aqui, acordou, decidimos que vai ter que ter a Tem que próxima, ter pelo uma amor de Deus. próxima, né? Acho que já fica na agenda aí, a gente combina com a Ju e já vai Ai, assim, eu acho que é um maravilhoso. assunto que é bom que seja em evolução mesmo, né? A gente Sim. vai disponibilizar essa gravação para quem não viu, a gente vai recomendar que assista essa primeira e aí a gente faz a evolução na próxima, de repente fazendo um enfoque maior de usos práticos mesmo, né? Tal Sim. óleo para tal coisa, em tal ponto. Acho que esse daí seria um bom tema para o próximo, né? Sabe o que também dá para fazer? Olha a cabeça, né? Cheia de ideias, fervilhando. Vocês sabiam que dá para usar na auriculoterapia? Para entender de pontos do pavilhão auricular, você não precisa ser acupunturista, tá? Porque você não precisa saber de diagnóstico energético. Qualquer leigo pode tratar pela orelha. Você pode pôr olhinhos ali, nos pontos. Eu posso ensinar vocês, se vocês quiserem. Exatamente, a gente pode ter uma só voltada para como é que é o nome? Auriculoterapia? Auriculoterapia. Mas aí a gente põe os olhozinhos. A gente quer sim, a gente quer tudo que está no pacote, quer para sempre. Demais, demais. Olha, pessoal, e funciona, viu? Olha, eu tinha uma epicondilite, que era uma dor no meu cotovelo, e já tinha algum tempo, e eu fiz um tratamento até com a minha professora de reflexoterapia, e ela é professora também de medicina tradicional chinesa, e ela fez auriculoterapia, fez os pontos de acupuntura aqui, e nossa, foi maravilhoso. Funciona mesmo. E ela usava a reflexologia também. Então, gente, associar técnicas é tudo. Dá para fazer muita coisa legal e o resultado é muito bom, né? E eu sou assim, ó, vamos deixar o remedinho só para quando realmente, né? Obviamente, né, gente, a pessoa está infartando na minha frente, está tendo um AVC. Eu não vou ficar enchendo de agulha de acupuntura e não levar ela para o hospital. Mas existem pontos de acupuntura que eu posso, enquanto a ambulância não chega ou o carro não chega, baixar a pressão dessa paciente para ela chegar mais estabilizada ao hospital. É questão de bom senso e de equilíbrio nas coisas. Tá? A Zuleika está dizendo que tratou fibromialgia com acupuntura, a Catarina também, uma hérnia de disco. Então, a gente tem muito campo aqui para tratar. Mas o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer, então, a presença de todo mundo, principalmente da Valéria, que deu esse show. Foi maravilhosa a aula, Valéria. Eu tenho certeza que todo mundo ficou com vontade de mais. A gente quer mais. É um mundo aqui que a gente pode aproveitar de conhecimento, né? Usando os olhos, usando o teu conhecimento aqui da medicina chinesa, da auriculoterapia, da acupuntura. Maravilhoso. Com certeza teremos mais. Então, gente, pessoal, foi última ótimo, pergunta viu? aqui. Agradeço super, adoro compartilhar as coisas que eu aprendo. Eu acho que a gente tem que espalhar essas coisas para o mundo inteiro, sabe? Formar uma egrégora disso, né? Eu acho que conhecimento não deve ficar em círculos pequenos. Ele não é para isso que ele é feito para ser compartilhado. E eu fico muito feliz, vou ficar muito feliz se vocês começarem a usar. Podem me mandar perguntas lá no Instagram. Se vocês quiserem me mandar por e-mail no valeriaketzer@hotmail.com. Fiquem à vontade. Eu estou super aberta para tudo. E gostei muito de estar aqui. Gostei muito, Claudinha, do convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer enorme te receber aqui no nosso grupo. Muito obrigada e obrigada a todo mundo que participou. Com certeza a gente vai ter continuação aqui, tá bem? Vamos lá. Beijo grande. Já deixei o Instagram da Valéria ali em cima, Juliana, tá ali. Mas eu boto de novo. É o nome dela com... É Valéria Ketzer. Aqui, ó. Valéria vai ganhar um monte de seguidor hoje, Valéria. Eu vou ter que começar a mexer mais no meu Instagram, porque eu sou meio preguiçosa para postar coisa.
Pois, vamos estimular a Valéria aí. Vamos. Tá bem, gente? Muito obrigada, então. Vou parar aqui a gravação. Agradeço todo mundo aí, a participação e até uma próxima, pessoal. Obrigada.